Professora Débora veio aqui hoje para trabalhar com um assunto sobre células. Então, para a nossa motivação, para a gente querer estudar, a professora pensou em fazer o seguinte: trabalhar com um texto polêmico, que é a negatividade familiar para o transplante de órgãos. A motivação quer dizer que a gente vai criar um motivo para estudar. A professora vai falar sobre 10 questões comuns que as pessoas fazem na doação de órgãos. Quem pode? Qualquer pessoa, desde que esteja sadio e que ele fale ou ela fale do seu desejo para a família. Não é difícil, então. Só precisa dizer o desejo que a pessoa tem. A diferença, então, a morte encefálica ela é conhecida como a morte cerebral. Ela representa uma perda irreversível das funções que mantêm a vida, como a perda de consciência, da capacidade de respirar, o que significa que o indivíduo já está morto. Já o coração permanece batendo por pouco tempo e é por isso, nesse período, que os órgãos podem ser utilizados para transplante. Aí, o doador já tem que ter conversado com a família, não precisa documento nenhum expresso, é só conversar com a família e se a família concordar, aí sim os órgãos serão doados. Já o coma representa uma lesão cerebral grave, mas que pode ser reversível. O paciente não é doador de órgãos. A morte encefálica também não deve ser confundida com o estado vegetativo, que persiste, em que o paciente tem lesão cerebral e permanece em coma por meses ou anos, mas também a capacidade de respirar. No entanto, o indivíduo em coma, ele permanece, ou vegetativo, persiste, e se esse quadro evoluir para a morte encefálica, que é irreversível, quer dizer, ele está doente, tem a morte encefálica, daí ele poderá ser um doador. Difícil diagnosticar as duas, tanto a morte encefálica quanto o coma, Então, assim, é através de exame clínico que o médico faz. Ele faz o diagnóstico de cada um deles, se é coma ou se é morte encefálica. E é um processo muito frequente, muito seguro no Brasil, que possui protocolos, quer dizer, tem caminhos para se seguir, que o médico conhece. E eles são muito rígidos no mundo inteiro, quer dizer que o mundo segue esse caminho. No nosso país, a morte encefálica precisa ser confirmada por 2 médicos. E especialistas por exames específicos também, o que torna o diagnóstico seguro. Como os órgãos são distribuídos, existe uma fila de receptores de órgãos, quer dizer, para receber o órgão tu tem que estar numa fila. Todo paciente necessita de um transplante, que precisa, de um transplante. Obrigatoriamente ele tem que estar inscrito na Central de Transplantes da Secretaria do Estado de Saúde, de todo o Brasil. Todos os estados têm uma. E nesse registro são colocados os dados do candidato. A partir daí, ele aguarda o órgão, que seja compatível com suas características, porque nós temos tipos de sangue diferentes. Então, para ir um órgão para uma pessoa, ela tem que ter o mesmo tipo de sangue. Por exemplo, as filas de transplante, elas são controladas pela central de transplante. E de tal forma que tem critérios médicos, e eles sabem, e a ordem de inscrição, e isso é respeitado, tem que ser respeitado. Então, a fila de espera por um órgão não funciona por ordem de inscrição. Primeiro, o órgão precisa ser compatível com o receptor. Depois, ele é selecionado daqueles compatíveis para ver qual que é o que serve para ele o órgão. Quem tem maior tempo de espera na lista. E para isso, se conta com um programa de computador, que faz a distribuição dos órgãos de forma muito bem determinada. Quais órgãos podem ser doados? Quais órgãos podem ser doados em vida e quais os que podem ser doados após a morte?
A falta de doadores falecidos, né, faz com que se utilize a doação de intervivos, então entre pessoas vivas. Nesse caso, é possível doar 2 rins, que é o transplante intervivos mais comum, porque o outro paciente tem o seu rim, ele pode doar um. Em situações especiais, pode-se doar parte do fígado ou do pulmão, entre doadores vivos. Já o doador falecido, podem ser retirados para transplante as 2 córneas, que estão nos olhos, os 2 rins, os 2 pulmões, fígado inteirinho, coração, pâncreas, intestino, pele, ossos e tendões. Um único doador pode salvar muitas vidas. Córneas, coração, pulmões, os órgãos que podem ser doados. Rins, fígado, pâncreas, ossos. Todos, esse órgão aqui é vital, como o coração, tá? Uma pergunta que se faz, e a gente vê nos filmes também, e faz com que as pessoas desconfiem, é essa questão aqui, ó. Os órgãos podem ser vendidos? Não, né? Qualquer manifestação de vender ou comprar um órgão é crime. Nenhum transplante de órgãos é realizado no Brasil sem o consentimento das centrais de transplantes, das secretarias do Estado. A doação, gente, é um ato livre, espontâneo, de vontade e de amor ao próximo. A pergunta é assim, ó. Notícias sobre sequestro, né? Em que a pessoa teve seus órgãos retirados. Tem fundamento isso aí? Não, gente. Segundo a central, não. O transplante é uma operação muito delicada. Tem que se tirar veias, artérias, o órgão não pode sangrar, tem que ter muitos cuidados. E em hospitais que são especializados para tirar os órgãos, então tem médicos especialistas nisso. Os órgãos são distribuídos para os hospitais das centrais de transplante, né? Essas notícias são completamente infundadas e prestam total desserviço à população. Então as pessoas ficam com medo e daí por isso param de doar os órgãos. O que as pessoas fazem é quais órgãos podem ser doados em vida e morte. Então as córneas, o paciente parou o coração até 6 horas é o máximo de retirada, mas pode ficar em preservação fora do corpo até 7 dias. O coração tem que ser antes da parada cardíaca. Leva de 4 a 6 horas para ele ser aproveitado, depois não dá mais. Então, por isso que a família não quer parar, não quer doar, porque na verdade o coração da pessoa está batendo, só que ela não vai viver mais. Está constatado que o coração daqui a um tempo vai morrer. Então, os pacientes, os familiares ficam assim chateados, imagina, vou matar o meu marido, vou matar o meu filho. Mas não é assim que acontece, é porque o coração tem que ser retirado antes da parada cardíaca. Os pulmões também tem que ser tirado antes da parada cardíaca, antes do coração. E eles duram também de 4 a 6 horas que eles sobrevivem, né, fora do corpo. Os rins, até 30 minutos pós parada cardíaca. Então, tirou o coração, até 30 minutos tira os rins. E daí eles duram, até ser levado a pessoa, né, 48 horas. Já o fígado também tem que ser antes da parada cardíaca. E ele vai resistir, ser preservado de 12 a 24 horas. O pâncreas também antes da parada cardíaca, de 12 a 24 horas. E os ossos, 6 horas pós parada cardíaca. Então, o paciente já morreu às 6 horas, até ali pode ser retirado. E eles têm uma preservação de até 5 anos. Todo indivíduo em morte encefálica é doador, quer dizer, o cérebro está morto. Sim, há casos em que as famílias querem doar, concordam com a doação, mas os órgãos não podem ser utilizados, porque a pessoa está doente ou tem alguma malformação, tá? Isso acontece
se o doador for portador de doença infecto-contagiosa, se tiver permanecido por um tempo prolongado em choque ou tiver diagnóstico de câncer. Em situações raras, a distância entre o doador e o receptor pode comprometer também a qualidade de preservação dos órgãos. Se é muito distante, vocês viram, os órgãos têm tempo. E nessas situações as famílias são comunicadas. Por que recusaram, né, os órgãos? E não devem ficar aborrecidas, porque a vontade do doador foi totalmente respeitada. Como eu conheço, né, que os órgãos foram doados, mas não foram utilizados. É aquilo que a professora falou, se o portador tiver alguma dificuldade em vida, depois com a morte encefálica, não podem ser doados os órgãos. É uma pergunta macabra, mas os familiares querem saber, né? Como é que fica o corpo do doador? Ele vai ficar deformado porque se tirou, né, órgãos dele. A retirada dos órgãos é um procedimento cirúrgico muito delicado, que não causa mutilação no corpo, quer dizer, ele não vai ficar deformado. São retirados apenas os órgãos para serem transplantados, como se fosse uma cirurgia normal, assim que o médico tem. Após isso, eles levam o corpo daí para os familiares para fazer o sepultamento. Quem pode ser o doador vivo, né? Ele é um cidadão que tem capacidade mental, né? Quer dizer que ele é juridicamente capaz, nos termos da lei, para doar o órgão ou tecido sem comprometimento da sua saúde ou aptidões que eles têm na vida, né? Então, eles não podem doar aquilo que eles não têm condições. Ele tem que ter condições adequadas de saúde e ser avaliado por um médico para realização de exames que afastem ele de doenças, as quais possam comprometer a saúde durante, né? Porque se ele for uma pessoa doente, ele não pode doar o órgão. E após a doação, porque daí o órgão dele não vai ser utilizado, né? E pela lei, até parentes de até 4º grau e os maridos e mulheres, né, os cônjuges, eles podem ser doadores. Não parentes também pode ser doador, quer dizer, tu receber um órgão de uma outra pessoa, daí somente com autorização judicial. Nessa videoaula que a professora fala sobre a doação de órgãos, é muito triste porque muitos receptores, eles estão morrendo porque não há doação. E isso faz com que as famílias, né, não queiram dar. Às vezes é até a vontade do doador, mas ele morre, quem decide é a família. Dá valor à nossa vida, né? Enquanto a gente vive, cuidar dos nossos órgãos, se alimentar direitinho, fazer exercício. Afinal, o corpo que a gente tem é a nossa catedral, né? E dentro de nós está a vida. Então, a gente deve se cuidar, fazer higiene corretamente, ter saúde, né? Um dia nós vamos ter que partir. Mas, então, se for à vontade, que vocês falem com seus familiares. Eu sei que é uma coisa triste, né? Mas é necessário pensar antes da morte. E a professora vai mandar, junto com o planejamento de vocês, eu vou mandar um artigo que a professora fala justamente disso que foi explicado para vocês, tá? Então, além de estar falando, eu também vou mandar de forma escrita. A professora está elaborando já para mandar para vocês, tá? Um beijo, até a próxima aula.